Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu sou o Filati, coordenador aqui do H+, estou junto aqui com o Adolfo em mais um episódio aqui do Ainda Dá Tempo. Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Filatinho? Espero que esteja tudo bem por aí. Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ainda Dá Tempo. Para você do H+ Online de outros cursos. Participa aí que a gente vai ter muito conteúdo interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar aí na sua preparação. E assim, antes de iniciar o episódio de hoje, que a gente vai falar sobre rotina, né? É bem legal o pessoal saber que tem os episódios anteriores que a gente já gravou, né? Acho que tá semanalmente aí para eles. A gente falou no primeiro, uma maneira mais geral, que se ainda dá tempo, né? Respondendo essa pergunta. Mas o episódio anterior também foi sobre ansiedade. Ficou muito bom, acho que vale a pena. Se você não assistiu, né? Voltar lá e assistir também, né, Adolfo? Ó, a gente recomenda muito porque foi um episódio que foi de muito conteúdo. A gente falou sobre como controlar a ansiedade, o que é uma emoção, que existe ansiedade positiva que as pessoas desconhecem. Linkamos um pouquinho com o filme, que vocês devem ter assistido Divertidamente 2. Então, comenta lá, cara, como que você tá lidando com a ansiedade, quais situações estão te dando mais ansiedade, e fica atento ao episódio de hoje também, que vai te agregar muito. O episódio de hoje é sobre rotina, né, Adolfo? Então, assim, primeiro, qual é a importância da rotina aí pro nosso estudante ou pessoa que está se preparando aí agora ali para fazer o Enem 2024? Latim, sempre que o aluno se prepara para o vestibular e fala assim, eu quero encontrar uma rotina de estudos. E eles não entendem que não existe uma rotina de estudos. O seu estudo é a sua rotina. O que você faz ao longo do seu dia, desde quando você dorme, a quando você acorda, o que você faz, as pausas, a tua atenção, o quanto você está engajado na atividade, vai ser o diferencial entre você aprender mais ou menos. A técnica de estudo é importante? Muito. Saber o que estudar, quando estudar, para onde estudar é essencial. Mas não é a única variável que está associada à formação da memória. É isso que eu acho que o episódio de hoje vai falar, para a gente poder aprofundar um pouco mais. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sono, motivação, descanso, a questão do alerta e também a parte sobre condicionamento físico, né? Exatamente. São elementos que são da rotina que os alunos muitas vezes deixam, né, tiram algumas atividades dessa, alguns alunos colocam de lado e não conseguem perceber o quanto que atrapalha. Quando, na verdade, ter essa rotina bem encaixada, por mais que reduza um pouco o volume de estudos, vai fazer você performar muito mais em menos tempo. Excelente, Adolfo. Então, assim, pra gente começar, vamos primeiro começar falando sobre o sono. Acho que é um assunto bem importante, né? Tem até aquelas frases de Facebook, de Instagram, né? Trabalha enquanto os outros dormem, né? O que você E acha sobre viva o isso, que né? eles sonham, né? É o Não que as é? pessoas fazem. E, na verdade, cara, é exatamente o contrário disso. Quem inventou essa frase não entende nada de neurociência. Perfeito. Não consegue entender que o sono é importante para performance, para alerta, para atenção, para vários fatores que são fundamentais para você ter sucesso em qualquer área. Mas principalmente quando a gente fala de vestibular e de estudos, fica ainda mais evidente, tá? Então, dormir bem, gente, é muito importante. A gente já pegou eu não trouxe aqui, mas vou colocar para vocês aí no material que a gente vai entregar depois, algumas cartilhas de aprovados. Nessas cartilhas, eles fazem perguntas sobre o tempo de sono. Você vai perceber que os aprovados, eles têm uma duração média de sono aí de 7 horas. Então, na verdade, para as pessoas assim, não, Adolfo, então quanto mais eu estudar, mais eu vou passar, eu vou abrir mão do sono, vou virar à noite, vou estudar só 3, 4 horas por dia. E, na verdade, isso é contraproducente. Então, dormir bem vai ser importante, é o que a gente vai discutir aqui um pouco, Flat. Perfeito. Não, você estava falando de dormir 2, 3 horas, eu estava lembrando aquele pessoal, tipo assim, no Japão, em Xangai, na China. Eu não sei se você já viu o pessoal, tipo um cursinho deles, né? O pessoal tomando soro na veia, assim, para ficar acordado, né? O que não faz o menor O sentido, que não né? faz o menor sentido. É claro que em alguns momentos você pode ter uma redução do sono para priorizar, mas isso não pode se tornar A regra. algo frequente, porque isso vai te dar, vai te atrapalhar em algum momento da trajetória até a tua aprovação. Explica pro pessoal um pouquinho sobre a parte a importância do sono na consolidação da memória. Então vamos lá, Felati, ó. É importante os alunos entenderem o seguinte: quando você está estudando, você está começando a registrar aquela informação, certo? A gente chama de codificação da memória. Quando você vai dormir, é o momento que você vai de fato registrar na sua memória, é ali que vai para o hipocampo, e o hipocampo vai colocar
nas suas áreas do cérebro para você, de fato, registrar aquela informação. Então, é durante o sono profundo que você começa a armazenar informação. Eu quero que você pense o seguinte, tá? Você estudou pra caramba ao longo do dia. Você fez um esforço absurdo, se dedicou, super motivado, engajado, mas você dormiu 3 horas e quando você dormiu, você não conseguiu descansar. No outro dia, você vai perceber que do que você estudou daquele volume, praticamente você não reteve nada. Por quê? Porque por mais que você tenha se dedicado, aquela informação não foi registrada durante o sono. Ter uma noite de sono boa e no sono profundo é que de fato vai fazer aquela informação que começou a ser consolidada ser armazenada para você conseguir recuperar depois na hora da prova. Então não adianta nada a pessoa ela ficar estudando 20 horas, dormir 2, porque ela vai estar jogando tudo fora. Vai jogar fora. E assim, no outro dia ela talvez até consiga reter um pouco, mas daqui a 1 a 2 semanas ela já esqueceu. E o objetivo do vestibulando é reter até o final do ano. Então, na hora da prova, acessar tudo que ele viu da vida toda e principalmente do ano de cursinho. Além dessa parte da memória, também é importante na questão da manutenção do cérebro, na limpeza do cérebro, né? Explica um pouquinho sobre isso. Exatamente, ó. Então vamos lá, quero que você pense o seguinte. Ao longo do dia, você vai começar a se fadigar. Seja por um estudo, né? Seja pela parte cognitiva ou pela parte física. Inclusivamente a parte mental é mais cansativa ainda, né? Exatamente. O nosso cérebro gasta 20% de energia do nosso corpo. Quando você faz uma atividade mental muito grande, você vai se fadigando, você vai cansando. Inclusive, é essa sensação de fadiga que gera na gente a necessidade de dormir. O cansaço. Então, geralmente, você chega no final do dia cansado. E é durante o sono que o líquido céfalo-raquidiano ele vai fazer a limpeza dessas toxinas para poder limpar o seu cérebro e deixar ele novinho folha no outro dia para começar a absorver novas informações e registrar novas memórias. Eu sempre digo que é o seguinte, cara, eu faço a comparação do sono com uma máquina de lavar. Então você vai colocar uma roupa suja, botou na máquina, botou lá com os amaciantes tudo direitinho para você limpar. Se você tirar a roupa antes da máquina terminar, parte dela vai ter sido limpa, mas ainda vão ter manchas. Você sai por aí com a roupa manchada? Não, você deixa a máquina dela fazer o trabalho. Só que a gente sai, a gente interrompe o nosso sono antes do cérebro fazer toda a limpeza. E isso gera um custo muito grande no outro dia. Então é muito interessante que vocês percebam que deixar o sono fazer a limpeza total, fazer você relaxar, e limpar todas essas toxinas vai ser fundamental para o seu outro dia ser um dia onde você consiga performar 100%. Então, assim, a gente acaba não dormindo porque a gente precisa, digamos, descansar o corpo, mas porque a gente precisa tanto a parte da memória que você estava falando, quanto fazer essa limpeza, né? Exatamente. Então o sono ele vai fazer toda essa limpeza do cérebro, principalmente, e vai também fazer a formação da memória. E mais ou menos, qual que é a duração, qual que o pessoal que está se preparando aí para o Enem 2024, quantas horas, qual que é a duração de sono normal que ele tem que ter? Então, vamos lá, gente. Ó, a duração depende da fase da vida da pessoa. Então tem momentos da vida que você precisa dormir mais. Se você pegar um bebê, vai perceber que o bebê praticamente dorme. Por quê? Como tudo para ele é novidade, Filate, tudo é aprendizado, ele se cansa muito rápido. Ele precisa desse sono para fazer a reparação. À medida que você vai envelhecendo, você vai tendo a neuroplasticidade, né, que é a formação, ligação dos novos neurônios, você vai precisando de menos tempo. Mas o jovem da idade, geralmente, do vestibular de nós somos, que varia entre 16 e 19 anos, eles precisam de uma média de 7 a 9 horas. Então, se você consegue dormir no mínimo 7 horas, você já deu um mínimo aí necessário para o seu cérebro conseguir estar novo e um tempo legal para formar memória. Quando você vai ficando mais velho, aí varia geralmente entre 6 a 8 horas, tá? Ah, Adolfo, eu conheço o fulano de tal que dorme 4, 5 horas. Gente, e pode até fazer isso. Mas ele sofre as consequências de uma noite mal dormida. Não é que ele não vai funcionar, mas aí vai ter alguns problemas associados à falta de sono. Isso é importante que as pessoas entendam. Uma vez eu estava vendo uma frase que uma noite mal dormida equivale a pessoa até assim, dormir 5 horas, equivale a, sei lá, a beber 3 copos de cerveja. Então, é aquela frase bêbado de sono, né? Acaba fazendo sentido. Você acaba assim. Você vai ter uma questão inibitória quando você tem o álcool também do seu cérebro e a falta de sono também vai inibir de alguma maneira. Então imagina o seguinte, tá? Quero que você pegue aí um dia que você dormiu muito mal. No outro dia, você tá 100% alerta?
Não. Você não tá. Então, como você não tá 100% alerta, você vai ter dificuldade de prestar atenção na atividade. A gente vai ver mais pra frente que ter atenção é fundamental para você iniciar o processo de formação da memória. Outra coisa, quem dorme mal tende a inibir uma região do córtex pré-frontal. Está associado à nossa parte de controle inibitório, controle atencional, flexibilidade cognitiva. Então você tende a ser procrastinador. Você vai perceber que pessoas que dormem mal tendem a ter uma impulsividade maior no outro dia. Então, quando as pessoas que gostam muito de chocolate ou fumam e dormem, têm uma rotina de sono ruim, elas tendem a ter horários de compulsão. Então, acaba comendo muito doce, acaba fumando muito. Isso no vestibular acontece no seguinte: como você tem dificuldade de controlar, você tem dificuldade de fazer uma atividade que você precisa fazer. E acaba numa atividade que você quer fazer. Então, imagina o seguinte: você sabe que você tem dificuldades para estudar física. Adolfo tem dificuldade em física, eu e o Filati somos professores de física, então a gente tem, a gente entende que as pessoas, a maioria dos alunos tem dificuldade. Então eu sei que eu tenho que estudar. Se eu dormir mal, entre estudar física, né, e acabar entrando numa rotina que você, eu posso falar que você fazer alguma atividade mais simples, você acaba indo para a segunda opção. Então você acaba, perdão, gente, você acaba indo entrar no TikTok, indo para o Netflix, entra no navegador, vai no WhatsApp falar com alguém, entra no Tinder, vai fazer várias atividades que são menos necessárias para você naquele momento que você tende a ficar um pouco mais impulsivo e procrastinador. Você falou da parte que a falta de sono acaba atrapalhando a atenção, né? Fala um pouquinho também sobre a parte também emocional, né? Como que até aquela frase, né? Quando a pessoa tá de mau humor, a pessoa fala aí, dormiu mal, dormiu mal. Olha só, vamos lá. É interessante falar o seguinte: tem alguns estudos que mostram o seguinte: quando você tem um sono ruim, a sua amígdala, que a gente falou no episódio anterior, que é a área do cérebro que está associada à sua resposta emocional, ela tende a disparar mais. O que isso quer dizer se a tua amígdala dispara mais? A amígdala geralmente está associada a uma resposta emocional negativa, como ansiedade, medo, estresse, enfim. Então, se você fica mais suscetível ao disparo da amígdala, você tende a ter mais dificuldade de lidar com a frustração, um erro. Então, você vai corrigir um simulado com sono, o que vai acontecer? Você vai ficar mais frustrado, mais decepcionado. Gente, quando você está frustrado pós-simulado, pós-exercício que você fez, você corrige com qualidade? Geralmente não. Ou você, às vezes, nem vai até o final. Você vai, durante a atividade, você vai ficando tão assim, ó, fala assim, cara, isso não tá legal, tu vai ficando ansioso. Você tem uma menor controle de execução de comportamento. O que acontece? Você acaba saindo da atividade. Então, isso é um problema gravíssimo, tá? Sobre o sono, Filatinho, eu também queria falar algumas outras coisas que eu acho que é interessante a pessoa entender, que é sobre o cronotipo, tá? Vamos lá, gente, olha só. Vou tentar linkar várias coisas aqui para que vocês consigam compreender o funcionamento do cérebro. A gente tem, geralmente, 3 tipos de cronotipo. O que é o cronotipo, tá? Cada um de nós tem um relógio biológico diferente. A gente chama de ciclo circadiano. É como um ritmo do nosso cérebro, nosso corpo, funciona ao longo de um dia. E a gente tem 2 elementos que são importantes. Um deles é o cortisol, que está associado ao seu nível de estresse, que vai aumentar o seu alerta, tá? E a melatonina, que vai começar a induzir seu sono. E eles são liberados de maneiras diferentes ao longo do dia. Esses 2 hormônios, né? 2 hormônios são liberados diferentes ao longo do dia. Então, assim, ó, qual que é o primeiro cronotipo que é o meu? Eu sou uma pessoa matutina. Então, eu tendo a acordar mais cedo e dormir mais cedo. Isso quer dizer que eu começo a liberar mais cortisol em determinados horários e eu libero melatonina um pouco mais cedo para induzir meu sono mais cedo. Então, eu tendo a acordar ali 6, 7 da manhã, tendo a ter um horário de pico de cortisol, ou seja, eu fico com mais energia no final da manhã, entre 10 e meio-dia, e tendo a dormir mais cedo. Por que isso é interessante? Porque quando você começa a reduzir o seu cortisol, você fica menos alerta. E por ficar menos alerta, você tende a ter menos energia, entre aspas, para estudar alguma coisa. Então, por exemplo, vamos tentar linkar tudo. Ó. Eu que sou matutino, eu tenho mais energia de manhã. Então, eu tinha, quando eu era jovem, muita dificuldade em biologia. O que eu fazia na inocência, sem entender neurociência? Eu fazia o cursinho de manhã aí, de 7 até 11 da manhã, meio-dia. Outra coisa que a gente vai discutir é sobre o horário de início das aulas. E na parte da tarde, eu focava no meu início do dia. O que eu mais gostava, que era a parte das exatas.
e deixava biologia e redação pro final do dia. Se coloca no meu lugar agora. Eu tenho mais energia de manhã e uma parte da tarde, e meio da tarde. Final do dia eu tô mais cansado naturalmente. A gente viu que quando você fica com o cérebro ligado por muito tempo, você vai ter toxina que vai te aumentar a sensação de fadiga. E se não Então, dormir, a pessoa não faz aquela limpeza. não fez aquela limpeza. Então, imagina o seguinte: naturalmente, eu vou ter menor alerta. E eu vou estar mais fadigado simultaneamente. O que acontece aí, Filat? Eu tô menos disposto a estudar alguma coisa. E eu colocava biologia e redação no final do dia. Vocês acham que eu estudava biologia e redação? Não. Eu procrastinava. Falava assim, não, amanhã eu vou estudar biologia e redação. Ou seja, dependendo do seu cronotipo, o horário que você encaixa a aula também é fundamental para o seu aprendizado. Então, isso é interessante. Uma outra coisa, por exemplo, então o primeiro cronotipo é esse matutino, o segundo é o vespertino. É uma pessoa que tende a dormir mais tarde, então vai dormir aí meia-noite, entre 11 e meia-noite, tende a acordar ali 7, 8 da manhã e tende a ter um horário de alerta mais pro final da manhã e início da tarde, às vezes até meio da tarde. Essa pessoa, o início da manhã dela é meio letárgico. Então, essa pessoa começar o dia estudando uma matéria que ela tem dificuldade e não gosta de estudar é um problema. Então, olha só o que geral acontece às vezes no colégio. A aula é 7 da manhã. Geralmente, o aluno que é vespertino e os jovens, tá, gente? Não vou entrar muito em detalhes, mas o jovem ele tem um atraso de fase comparado aos adultos. Então, o matutino jovem, o vespertino jovem, eles tendem a dormir mais tarde naturalmente do que os adultos. E acordar mais tarde também. Então, 7 da manhã é um horário que o aluno jovem não está preparado para aprender. Ele é vespertino, ou seja, é pior ainda, ele não está com tanto cortisol. E a primeira aula do dia dele é de física, que ele não gosta. Aí Piorou o professor não consegue reter a atenção dele, ele não está engajado, não entende porque ele vai estudar aquilo, o que acontece com ele, ele simplesmente não estuda. E qual a consequência final? Pô, Adolfo, eu nunca aprendi física. Claro que você não aprendeu física. O teu corpo não estava alerta, você dormiu mal, você não estava ligado, você não estava engajado, o que aconteceu? Você não gerou aquele aprendizado. Então, a pessoa que é vespertina, ela tende a precisar de horários mais para o final da manhã e tarde, matérias que têm um pouco mais de complexidade. E o terceiro cronotipo é a pessoa que é intermediária. Não acorda nem tão cedo, nem tão tarde, acorda ali no meio termo, né? Então as consequências também são teoricamente intermediárias. É quase meu cronotipo. Meu cronotipo é pai de família. Né? Tem pesquisas, eu gosto, você que está entrando, quase já está entrando nessa fase da vida, Adolfo. Pesquisas apontam que quem tem filho pequeno demora 7 anos para ter 6 horas de sono. Tá? Fica esperto Então aí, viu? você tem aí alguns problemas associados à atenção. Exato. Por causa do sono. Posso falar mais algumas coisas sobre o sono? Queria que Claro. é um tema muito Abrangente, né? abrangente, é enriquecedor pra caramba, as pessoas têm muitas dúvidas. Foi feito um teste de atenção, tá? Em 4 grupos, beleza? De pessoas. Essas pessoas, elas alternavam entre os grupos, então elas passaram por todos os tipos, por todos os grupos, e foram ver qual era o nível de atenção deles, beleza? Como é que era dividido? As pessoas ficavam na cama por um determinado período. E aí dividia entre 8, 6, 4 horas e 0 horas que a pessoa não dormiu, ela foi privada de sono. Os grupos eram a quantidade de sonos. Isso, a pessoa dividida em... Ela ficava na cama até 8 horas, Um grupo 6 de horas, pessoas- 4 horas e 6 horas. Um grupo que E dormia 0 8 horas, um grupo que dormia 6, 6, 4 e 0, que é o privado de sono. privado de sono. Beleza. E aí, quando foram ver os testes atencionais, o que acontecia? A pessoa ficava numa sala e a tela piscava. Quando a tela piscava, ela tinha que apertar um botão. Eu apertar esse botão, ela conseguiu ficar atenta. Agora só que interessante. O grupo de 8 horas praticamente não teve lapso de atenção. Ou seja, sempre que piscou, ela conseguiu apertar o botão. O grupo de 6 teve lapso de atenção bem maior do que o de 8. O de 4 mais do que o de 6. E o de 0, rapidamente, eles quase... Assim, na terceira atividade, eles já não conseguiam mais pegar praticamente nada. Então isso mostra como o sono trabalha a sua atenção no outro dia. Dentro desse estudo também, eles foram fazer um estudo de alta percepção. Que é o quê? Que para mim é o mais legal desse estudo. É o seguinte, quando eles foram parar para fazer uma análise, o grupo de 4 horas achou que tinha tido um empenho parecido com o de 6. E o de 6 tinha achado que tinha um desempenho parecido com o de 8. Onde eu quero chegar com isso? Pessoas dormem mal, sofrem consequências,
mas elas acham que não. Porque elas têm uma percepção, às vezes, que tiveram o mesmo rendimento. Só quando vai para o âmbito da ciência, elas percebem que isso não é verdade. Então, ela teve lapso de atenção bem maior à medida que o número de horas de sono foi reduzido. Então, muito interessante você perceber isso. Outra coisa legal que eu quero falar para você, gente, é o seguinte. Imagina o seguinte, ó. Eu preciso de 8 horas de sono. E aí eu tô dormindo 6. A cada dia, basicamente, eu tenho um déficit de 2 horas. Tá? Uhum. É 8 Meu menos 6, déficit, meu 2. déficit. É, exatamente. Quando chega lá no quarto dia, você tá com déficit de 8 horas. Praticamente o estudo mostra assim, 4 ou 5 dias com déficit alto, o teu dia posterior é como se você tivesse tido o mesmo nível de atenção de quem foi privado de sono. A gente acabou de entender que é um nível de desatenção muito maior do que o grupo que dormiu 8 horas. Então você faz uma semana inteira mal feita, o que vai acontecer? Em determinado momento você vai muito mal. Quando chega ali a sexta-feira, Sexta, sábado, isso é legal porque às vezes os alunos fazem um simulado no sábado. Ah, Adolfo, errei pra caramba por atenção. Cara, eu já sei que a semana dela, sei não, né? Mas eu induzo, né? Eu deduzo que a semana dela provavelmente foi uma semana com sono muito ruim. É uma das possibilidades. Sim. Então é importante que vocês entendam que o sono tem bastante coisa interessante pra falar. bom demais. Ainda falando da parte da rotina, como que a gente pode encaixar a motivação, né? Se manter motivado ou estratégias que a gente tem para colocar a motivação e a disciplina. Vamos lá, Flat. A motivação é uma das coisas que as pessoas geralmente tendem a confundir com ânimo, tá? Com excitação. Você tá, tipo assim, com muita energia ali momentaneamente para fazer. E a motivação não é isso, tá? Motivação, ela é uma predição de recompensa para fazer você ter energia para executar um comportamento. Então, outra coisa que as pessoas têm dificuldade é de achar que dopamina é um neurotransmissor que está associado ao prazer. Na verdade, ele vai te dar energia para você engajar em uma A atividade. dopamina não é quando eu ganho como chocolate. Não, 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 não. A dopamina, ela vai ser liberada no seu cérebro antes, porque você entende que o chocolate é prazeroso, certo? Só para mostrar para vocês, eu vou mostrar o estudo, mas assim, para vocês entenderem. Tinha um estudo que falava o seguinte: o macaquinho ele estava, né, com os eletrodos para medir a área do cérebro dele, e ele, ao apertar um botão, ele recebia o suco. Antes dele apertar o botão, sem tomar o suco, ele não sabia da recompensa. Então, quando ele apertou o botão e recebeu o suco, eles perceberam que as áreas associadas à dopamina começaram a ser ativadas depois da recompensa. Porque o macaquinho não sabia que aquele comportamento ia ter aquela recompensa. Depois que aquele comportamento foi aprendido, o macaco começou a liberar dopamina antes de receber o suco. Então ele recebia dopamina para apertar o botão, para ter energia para apertar o botão para poder receber o suco. Então, quando você começa a entender que uma atividade ela é prazerosa, essa dopamina ela vem antes. Já vem antes. Para fazer você executar aquele comportamento. Então, acho que esse que é o mais interessante. Então, você entender que a motivação é o que vai te dar energia. Adolfo, mas e a disciplina? Gente, uma pessoa disciplinada é uma pessoa que entende como liberar dopamina para ter energia o tempo todo. É claro que você não vai ter sempre a mesma dopamina por coisas que eu vou explicar mais para frente. Mas você tem sim motivo para realizar aquele comportamento. E o que ajuda, então, nessa motivação? Olha só, a motivação é importante vocês entenderem que tem 4 atributos que são importantes na liberação de dopamina. Tá? O primeiro é você entender qual é o valor daquela recompensa. Quando você vai fazer uma atividade e você não entende o valor, você não vai ter aquela liberação de dopamina clara. Então, onde os alunos se perdem muito? Quando eles começam a entrar num estudo piloto automático. Eu estou estudando porque está lá. O professor está dando a matéria. Tá indo. E eu estou fazendo algo sem entender o porquê. Cara, tu vai chegar um momento do teu ano que você não vai estar mais engajado. Pô, Adolfo, eu falei, claro que você está assim. Você está estudando a deriva. Está estudando conforme a maré está te carregando. Você não está no controle da tua preparação. Então, você entender porque você estuda cada atividade é importante. Então, Adolfo, por que eu estou estudando esse erro crônico? Estou estudando esse erro crônico e melhorar essa matéria vai fazer você melhorar 3, 4 pontos. Olha como a tua percepção agora muda. Entra a parte da recompensa. Da recompensa. Você começa a entender por que você está fazendo aquilo. Pô, Adolfo, por que eu estou fazendo essa revisão? Por que eu corrijo esse simulado? Olha só. Por que as pessoas tendem a parar de fazer esse simulado, tá? E
determinado durante o ano. Olha só que interessante. Eles também perceberam o seguinte: quando eu tenho uma expectativa de recompensa, se eu consigo ter um aumento de recompensa esperado, eu tenho mais ativação de dopamina. Então, quando a Uno vai fazer o simulado e ele vai melhor do que ele esperava e fica super engajado, a outra semana dele é completamente diferente. Ele vai pra lá, tipo assim, caraca, esse é meu ano, eu vou passar, então ele tá super engajado, tudo pra ele é mais fácil. Agora, quando a Uno vai pra lá fazer um simulado e ele tem um resultado menor, quando você tem uma recompensa menor do que a esperada, você tem uma queda de dopaminérgica muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Tá? Lá no Rio, a gente tem uma prova que é a UERJ. E a primeira fase da UERJ ocorre em 2 momentos, tanto em maio quanto em setembro. E assim, honestamente, eu não gostaria que tivesse uma prova em maio. Você tem que dar todo um conteúdo Uhum. em 3 meses de conteúdo. Mas o que acontece para os alunos? Então, o aluno que ele consegue tirar o conceito A, que é o conceito necessário, né, para começar a brigar pela medicina, e ele não esperava, você percebe rapidamente que a outra semana dele, os outros meses dele são outros. É mais Caraca, engajado. Adolfo, eu consegui, caraca, eu consegui melhor do que eu esperava. Então, ou tirar o A, ou acertar, aí fica super motivado. Inclusive, eu até falo bem com eles. É uma galera que vai bem na UERJ e fala assim: agora eu só quero o UERJ. A Uhum. motivação vai tão alta que a pessoa quer dedicar tudo aquilo lá. Que, obviamente, eu vou explicando, vou orientando, não é por esse caminho. Por outro lado, a pessoa está com uma expectativa de tirar o conceito A e não tira, tira o B, o C, tu percebe naturalmente que existe uma queda de dopamina muito grande. A pessoa começa a desmotivar, começa a ficar mais abalada. A gente teve esse ano aí próximo, novamente, 90% de A, mas eu fico sempre muito atento a esse grupo que não conseguiu tirar o conceito A. Por quê? Porque eles precisam muito que a gente faça um planejamento de novo para entender o processo que ele está, para ele poder reengajar. Então, onde eu quero chegar com vocês, gente? Vocês vão para o simulado, cara, preocupados com a nota. Se você for bem, tá motivado. Se tu for mal, cara, tua dopamina vai no pé e você não quer nem mais estudar. Aí você fala assim pra mim: pô, Adolfo, a medicina não é pra mim, eu nunca vou passar. E às vezes é só porque você tá sem engajamento por falta de dopamina. Não dormiu direito e foi mal no simulado, por exemplo. Por exemplo, aí tem isso. A pessoa quer bem no simulado, dorme mal a semana inteira, dorme mal na véspera, baixa, falta de sono, diminui a liberação de dopamina, então já vai menos engajado para a prova, aí vai mal, a dopamina despenca e aí vira uma bola de neve, onde Ladeira abaixo. aí você fala assim: ah, Adolfo, mas e a técnica de estudo? Cara, como é que você vai conseguir estudar bem se você não está conseguindo organizar a tua rotina? Olha o que a gente falou aqui, como isso é importante, Sim, sim. certo? Atenção e descanso, né? Acho que você comentou um pouquinho ali sobre a importância de dormir e tal. Fala um pouquinho mais sobre essa parte, modo focado, rede de modo padrão. Vamos lá, galera, olha só. Atenção, tá? A gente não consegue prestar atenção em todos os estímulos. Isso é muito interessante. Por que isso é interessante? Porque você começa a perceber que você só consegue memorizar algo a partir do momento que você está atento. Eu brinco com umas pessoas o seguinte, né? Eu tô brincando recentemente sobre a brincadeira do Fusca, tá? Que a brincadeira do Fusca é a seguinte: você tá andando, tem uma enteada de 6 anos, e você vê um Fusca, você dá um tapinha. Fusca azul. Fusca azul vai um tapa. Gente, é um tapinha, tá? Só pra. Não É uma pra brincadeira, bater. exatamente. Eu nunca percebi tanto Fusca na rua como eu comecei a perceber agora. Por que isso acontece? Acontece porque você começou a ficar atento, a levar a sua atenção para coisas que o seu cérebro bloqueava anteriormente porque não eram relevantes para Não é você. porque estão fabricando Fusca azul. Não tem mais Fusca do que antes. Não tem mais. Não tem mais. Eu sempre brinco também, pô, mulheres quando estão grávidas, começam a falar assim: caraca, tá todo mundo ficando grávido ao mesmo tempo. Nossa, não Caramba. só mulher, o marido também, né? Começa Exatamente. Quando isso acontece, você começa a ficar. Achar que. Por exemplo, Adolfo, eu entrei no namoro. Parece que todo mundo no teu Instagram tá namorando. Porque você começou a ficar mais atento a uma coisa que você não prestava atenção antes. Onde eu quero chegar com isso? Se você percebeu que muitos estímulos por você eram bloqueados anteriormente, você não se dava conta, a mesma coisa acontece no aprendizado. Se eu tô aqui, Filat, nesse momento, se a pessoa tá em casa agora, no podcast, mas tá dividindo a atenção com o WhatsApp, com o Instagram, com o TikTok, grande parte do que a gente tá falando aqui não tá sendo absorvido. Tá. Alguns trechos daqui ela provavelmente nem percebeu. Então, onde eu quero chegar com isso? Você levar a sua atenção é a primeira fase do processo de aprendizado, de formação da memória. Você não consegue
iniciar a formação de uma memória se você não tem atenção. Ou seja, se você estuda desatento, divide a sua atenção o tempo inteiro com outras atividades, o que vai acontecer? Você vai atrapalhar a tua formação da memória. Então você estar focado ali na atividade é muito importante, tá? Então vou repetir para você entender. Se você não prestar atenção na atividade, você não inicia o processo de formação da memória. Beleza? E atenção, tá? Adolfo, eu consigo estudar simultaneamente e consigo ler alguma outra coisa? Não. Porque você vai estar fazendo o que a gente chama de atenção alternada. Eu vou estar mudando o meu foco atencional o tempo inteiro. Bem, para alguns tipos de atividade, quando é algo cognitivo e algo motor, tipo, Adolfo, eu consigo dirigir e ouvir música. Sim, porque são modelos de operação diferentes. Aí você não consegue prestar atenção no celular e dirigir ao mesmo tempo, tanto que é proibido. E não é Exato. proibido ouvir música. Por quê? Se você está no celular dirigindo, quando você olha para o celular, não é que você dividiu sua atenção, você alternou. Você parou de prestar atenção em alguma coisa para ir para outra. Quando você dirige ouvindo música, você está dividindo a sua atenção. Bem, então você consegue pegar parte você consegue estar aí vendo pista e parte você consegue estar ouvindo música. Ou seja, quando você está estudando, você tem que estar num ambiente onde você consiga se concentrar completamente para que não tenha essa alternância de atenção em momento nenhum. E aí é o que a gente entra no que a gente chama de modo focado. Certo? O modo focado é você está 100% presente ali, onde o teu cérebro está começando, iniciando o processo de atenção para você formar uma memória. Perfeito, Adolfo. Eu queria falar um pouquinho agora, né? Queria que você falasse, no caso, né? Sobre a parte da atividade física. Você falou aqui antes, nos bastidores aqui, que você tá ficando com o peitoral do Arnold Schwarzenegger. Eu tô sofrendo esse bullying aqui ao vivo. E porque você eu tô até pediu, ele pediu. Porque eu tô entrando na academia Ele pediu. e as pessoas... Não, espera. Ele pediu. Alunos do Rio de Janeiro façam figurinhas Adolfo peitoral do Arnold Schwarzenegger. Ele pediu, é verdade. Meus filhotes, prestem atenção. Tô sofrendo um bullying aqui ao vivo, mas tudo bem. Em algum momento eu vou chegar lá no nosso querido Arnold. Tô trabalhando, mas indo pra isso, filhote. Um dia a gente chega. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, antes da nossa parte de atividade física, eu queria falar um pouco sobre a pausa. Tá? Eu falei sobre o modo focado, mas hoje eu quero que você entenda o seguinte. Vamos tentar lembrar aqui de algumas situações. Sabe quando você ficou, Filate, estudando, ficou preso numa questão, tá? Ficou preso numa questão, você não soube resolver. E aí, quando você foi fazer uma atividade de baixa complexidade atencional, tipo caminhar, lavar louça, tomar banho, brincar lá com seus filhos, que requer um pouco menos de atenção, tipo assim, de modo focado, do nada, às vezes você tem um insight, tipo assim, putz, isso é a resposta. Então, hoje os estudos mostram o seguinte: durante as pausas, você tem 2 benefícios de fazer pausas entre sessões de estudos. O primeiro, ele regenera o circuito de atenção. Então, fazer pausa faz eu estudei, fiquei atento, cansei. Bem, a pausa. Descanso, volto a ficar focado de novo para memorizar mais de novo. E segundo, é durante a pausa que você começa a ativar outras áreas do cérebro e você começa a ter alguns insights. Então, por exemplo, quando eu quero fazer alguma palestra ou montar o nosso podcast aqui, eu pego uma sessão de estudos grande e eu vou caminhar. Eu vou caminhar sem fazer nada, uma atividade que deixa minha mente fluindo. Do nada eu começo a ter vários insights, tipo assim, caraca, isso aqui dá para relacionar com um assunto tal. Pô, consigo lembrar de um assunto de um aluno para poder linkar nesse podcast. Então você começa a ativar outras áreas. Sabe na prova, no vestibular, você teve aquele branco. E aí tu ficou tenso, falou, caraca, não vai dar. Quando o banheiro lavou o rosto, pulou de questão, de repente você fala assim, caraca, já sei como fazer. Então essas pausas, elas são importantes primeiro para consolidar a memória, te dar insights que você não teve e para regenerar sua atenção. Portanto, como você deve fazer organizar a sua rotina de estudos? Faça blocos de atenção, fazendo o seu limite. As pessoas usam Pomodoro, né? Pomodoro não é técnica de estudo, Pomodoro é uma técnica de limite de atenção, que as pessoas usam 20 minutos de atenção, 5 de pausa. Você pode usar maiores, por exemplo, eu faço aí pelo menos para meus alunos, né? E faço também quando eu vou estudar, de 1 hora a 1 hora e meia de estudos. Acabou, dá uma pausa aí de 10, 15 minutos. É uma pausa onde você tem que largar a atenção. Ó, celular não é descanso. Celular é foco atencional improdutivo. Então, quando a pessoa faz uma sessão de estudos e ela teria que fazer a pausa para descansar e consolidar a memória e vai para o celular, o que ela está fazendo? Ela está se cansando
atropelando uma memória em cima da outra e não tá gerando a memória que deveria. Ou seja, você tem que sair de uma atividade, gente, fazer uma atividade de baixa complexidade atencional. Ou seja, eu já citei aqui, pô, vai dar uma caminhada, dá uma respirada, vai fazer uma atividade, vai tomar um banho, come alguma coisa, dá uma meditada. Isso vai fazer você formar a tua memória. Beleza? Agora, voltando para a atividade física, que era a pauta que você estava falando, que eu acho que também é muito relevante, é o seguinte, gente. A atividade física ela vai te ajudar a regular quase isso tudo. Então, você encaixar onde fala assim, pô, Dolfo, eu vou largar a atividade física para aumentar meu volume de estudos. Cara, isso não é o ideal. E quando você faz atividade física, você se cansa mais. A gente já falou, você vai liberar toxina, que vai dar sensação de fadiga, que vai te tirar o sono. E você ter o sono é bom, porque você vai conseguir no sono profundo. Vai conseguir memorizar melhor e vai conseguir descansar para no outro dia estar bem. Tá alerta pro outro Tá dia. alerta para outro dia. Então, você conseguir fazer atividade física é muito importante. Outra coisa, você vai liberar, cara, hormônios e neurotransmissores que vão favorecer a memória. Então, é muito importante que você fazer atividade física também vai te ajudar a memorizar mais. Você vai estar mais alerta naquela sessão de estudos. Onde eu falo para os alunos é, gente, às vezes é melhor você estudar um pouco menos de volume, de estudo líquido e ter uma rotina muito organizada do que você estudar mais e ficar super E ansioso, cansado. ficar mais impulsivo, estudar sem qualidade. A gente viu aí o seguinte, a pessoa dorme mal, tá ansiosa, desmotivada, ela deixa de estudar o que precisa para estudar o que ela não precisa, que ela gosta. Então eu que lá tinha dificuldade em redação em biologia, estudar um tema de matemática e física eu já sabia, não ia me agregar, não subiria minha nota, e deixar eu estudar redação em biologia, que ia ser muito importante para eu ganhar uma pontuação relevante para eu conseguir aprovação. Então, isso é muito importante que os alunos entendam e coloquem em prática, Filat, o quanto antes. Você tava falando desse estado de alerta, né? Fala um pouquinho mais. Acho que é um dos pontos, né? Então, exatamente. Então, ó, o alerta é o seguinte, como eu já falei para vocês sobre ciclo circadiano, a gente naturalmente tem horários do dia que a gente está mais alerta, dependendo do seu cronotipo. Então, é importante que você esteja presente. Por exemplo, para mim, os meus horários de hiperfoco são ali no final da manhã e meio da tarde. Então, naturalmente, estou mais alerta por liberação de cortisol. Se eu tiver que colocar uma atividade que eu precise desse estado natural, são os melhores horários. Então, por exemplo, eu que sou matutino, hoje, se eu fosse usar a minha experiência, eu faria. Biologia e redação, eu colocaria nesses horários que eu tenho mais alerta, porque são matérias que eu não gostava de estudar. Então, meu corpo ia estar mais alerta para eu fazer algo que eu não gostasse. E, quando eu tivesse menos alerta, eu colocaria algo que eu entendesse muito o valor daquela sessão de estudo, estaria com muita dopamina para poder estudar matemática, física, química. Então, hoje, por exemplo, o que eu percebia muito? Os alunos ficavam, às vezes, com matérias para trás, acumulada, erros, porque elas não sabiam o cronotipo e botavam para estudar essas matérias no horário tá com pouco alerta. Que no caso seria, da grande maioria, sei lá, a matemática ou a Matemática, física. exatamente. Então imagina o seguinte, ó, a pessoa travada em física, ó, ela não consegue entender o objetivo de estudar física. Ela não está motivada. Ela está num horário estudando física que não é melhor para ela, então ela não está alerta. Ela está ali com uma noite mal dormida porque ela está ansiosa, ela dormiu mal, então ela está mais procrastinadora, com menos atenção. O que acontece? Ela vai chegar naquele horário e vai falar assim, cara, eu prefiro estudar biologia, prefiro ir embora mais cedo do curso mais cedo, prefiro estudar outra coisa, prefiro ver um filme. Então ela deixa de estudar, ou se ela estuda, ela tá com tão pouca alerta e tão pouca atenção que ela não aprende tão bem. E aí o que acontece como consequência disso? Ela fala, Adolfo, eu sou de humanas, eu sou de biológicas. Cria uma crença, uma distorção de autoimagem muito grande, quando na verdade é a rotina e o método de estudo dela que não está eficiente. Exatamente. E ao invés dela conseguir aprender alguma coisa e se desenvolver, ela cria uma limitação agora de mental mesmo, por uma crença, por conta da rotina dela. Por isso que esse episódio é muito interessante. Porque muitos alunos têm bloqueio, pensam muito no como estudar, no que estudar, e não percebem que a falta de uma rotina bem feita, e o cérebro dela pode estar trapaceando ela, cria uma crença que é ruim e a pessoa desanda de vez. E fala, medicina não é pra mim, engenharia não é pra mim, jeito não é pra mim, quando na verdade é. Se você colocar a atividade certa na hora certa. Se organizar, né? Se organizar direitinho. Exatamente. Nossa, esse episódio aqui ficou muito bom mesmo, né, Adolfo? Vale a pena sempre o pessoal voltar nos episódios anteriores, né? Tem mais algum ponto pra adicionar aqui? Tinha acho que do conteúdo já falamos tudo. Eu vou deixar aqui meu Insta, tá? Adolfo Brandão, @AdolfoBrandão_, pra quem quiser tirar alguma dúvida. Eu queria que vocês falassem, cara, pra passar aí também
formulário, mas escreve aqui embaixo do vídeo, compartilha com quem precisa. Deve ter muita gente que precisa desse conteúdo para você, para melhorar a rotina de estudo, mas escreve aqui, ó, qual dessas áreas que você está com dificuldade? Ou qual hábito, que a gente vai chamar de hábito angular, qual hábito você consegue melhorar para mudar tudo? Eu sempre digo, né, que a atividade física é um hábito angular. Ou seja, você inclui a atividade física, você dorme melhor, fica mais alerta, no outro dia você está mais concentrado, aumenta a tua dopamina e você consegue fluir melhor. Então, o que você pode mudar na tua rotina para melhorar esse contexto que a gente falou aqui? Vamos fazer uma média aí de duração de sono dos comentários aqui das pessoas. Exatamente. Pô, cara, fala aí quando você tá dormindo. Se você já percebeu que no outro dia, quando você dorme mal, você não consegue ficar alerta, conta um pouquinho pra gente que a gente quer te ajudar. Beleza, gente? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tem ali no Instagram do H Plus Online, tem o H Plus Med. Também tem o canal do YouTube do H Plus Med. Acho que por hoje é só. Obrigado, Adolfo. Valeu. Até mais, gente. Valeu, galera. Beijo até o Tchau. próximo episódio. Tchau, tchau.